A alegria está aqui, já tinha bastante tempo que eu não via num Pulse. E florido hoje, gente pra caramba. Glória a Deus. E gente bonita, posso ouvir um glória? Posso ouvir um uhul? Só dos bonitos. Quero deixar uma palavra para nossa reflexão nessa noite, muito bom estar aqui. Uma palavra que eu já compartilhei outras vezes e quero compartilhar hoje novamente, lembrando que no final do Pulse vou fazer um momento de perguntas e respostas, um momento, ou a gente passa o microfone e deixa o microfone embaixo, a pessoa pergunta e eu tento responder à luz do que a Bíblia diz, não à luz do que eu penso apenas, mas à luz do que a palavra de Deus ensina. A Bíblia é a nossa referência, a Bíblia é a nossa regra de fé, a Bíblia é o nosso manual e a Bíblia tem resposta para tudo. E a vida com Jesus, o Evangelho está fundamentado na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é nosso manual para a vida. Então, no final, aproveitar que tem um bom tempo que eu não venho aqui, não tenho tempo com vocês. Vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Se quiserem fazer perguntas por escrito, vamos tentar rolar um papel aí para perguntar. Mas o legal é perguntar mesmo no tete a tete. Mas se quiser vai ter também. Quero deixar uma palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 39 ao 52. A Bíblia fala de Jesus, né? O Evangelho fala da vida pública de Jesus, fala do nascimento, mas o foco principal do Evangelho são os 3 anos e meio que Jesus vive, os seus últimos 3 anos e meio, dos 30 anos aos 33 e meio. Então, o foco do Evangelho é tudo que Jesus fez ao longo dos seus últimos 3 anos e meio. Fala pouco sobre o seu nascimento, mas fala alguma coisa, fala da forma como ele nasceu, fala da perseguição, fala quase nada da sua infância, fala um pouquinho da sua pré-adolescência e entrada na adolescência. E o único lugar que você vai achar é nesse texto de Lucas, que fala sobre quando Jesus era da tua idade, quando Jesus começou a mudar, né? Começou a crescer, começou a adolescer, né? Adolescer quer dizer crescer com dor, né? Adolescente, aquele que cresce. E é o texto que fala da adolescência de Jesus. Então, olhando para o Jesus adolescente, o que Jesus fazia? Como Jesus pensava? Com que Jesus gastava as horas do seu dia? Ele estudava? Ele namorava? Pergunto, Jesus namorava? Jesus casou? Não. Então a Bíblia fala da adolescência de Jesus. A Bíblia fala das coisas que Jesus gostava, com que ele ocupou a sua adolescência, quando pré-adolescente e adolescente era. O texto que a gente vai ler é o texto que fala desse episódio da adolescência de Jesus. Um dos poucos no Evangelho que fala do Jesus adolescente. Fala das suas dilemas, fala das suas preferências, fala da sua forma de viver. Diz assim o texto: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse:
Filho, por que você fez isso? Por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos. Pensa, você sumir 3 dias. Tua mãe te encontrar daqui a 3 dias. Pensa o que ia acontecer com você. Pensa no que iria acontecer esse encontro teu com os teus pais. Por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo, já não chama mais de menino, porque ele tinha 13 anos aqui. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir essa palavra? Vamos orar, meus queridos. Jovens pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra projetada aqui no telão e te pedimos, fala conosco através da meditação que vem dela, Deus. Fala aos nossos corações, ministra, Deus, as nossas mentes, ao nosso entendimento. Oramos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Texto conta a história de Jesus adolescente. Na verdade, Jesus tinha acabado de entrar na adolescência. Se a gente fosse tomar por base aqui, Organização Mundial da Saúde, ou ONU, que são as duas entidades que definem as faixas etárias e as passagens, as diferenças entre as faixas etárias, a gente ia entender que criança é até 9 anos. De 10 a 12 anos é um período que a gente chama de pré-adolescência. Antigamente se chamava de puberdade. De 10 a 12 anos é o pré-adolescente. O menino ele demora um pouquinho mais a se desenvolver do que a menina. A menina se desenvolve primeiro. Então, para o menino é de 10 a 13, para a menina é de 10 a 12. Pré-adolescência. A adolescência vai dos 13 aos 18, ou dos 12 aos 18. E aí dos 18 aos 29 vem o que a Organização Mundial da Saúde chama de jovens adultos. De 18 a 29, jovens adultos. Já são adultos, mas continuam jovens. A partir dos 30, adultos. E o ser humano, na sua fisiologia, até os 40 ele está estável. A partir dos 40 é que ele começa a envelhecer. Mas se a gente olhar apenas para essa parcela de jovens, essas faixas etárias, a gente vai entender um pouquinho de cada um aqui. Quantos tem entre 10 e 13 anos aqui? Entre 10 e 13. Levanta a mão. Todo mundo que tem entre 10 e 13 anos, levanta a mão aqui, ó. Levanta aí, Davi. Tu tem quanto? Não estão prestando atenção, agora entendi. Quem tem de 10 a 13 anos, levanta a mão. Vai, Marquinhos, levanta também. 10 a 13. 10 a 13. Ó, levanta aí, pô, gente. Passou desodorante nesse sovaco, não? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 10 a 13. Vamos botar aqui, ó, de 13 a 18. Levanta a mão. Primeiro foram os pré-adolescentes, agora os adolescentes. 13 a 18. De 19 a 29. São os jovens adultos. Quem tem mais de 29? Agora que meu braço tem que ficar levantado. Então a maioria que hoje, a grande maioria, se a maioria é grande, mas tudo bem que pode ser uma maioria pequena. Maioria hoje, adolescentes e jovens adultos. Maioria que hoje. Jesus estava saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência. Jesus está fazendo aquela curva, saindo de uma fase e entrando para outra.
saindo de um momento da sua vida e entrando para outro. E adolescência, esse período extremamente sensível da vida, 12, 13, 14, 15. Adolescência é um tempo muito especial. Adolescência, em primeiro lugar, eu quero compartilhar 4 verdades sobre essa fase da vida. Em primeiro lugar, a adolescência é um período de mudanças. E aí, quais mudanças se vive? Em primeiro lugar, as mudanças físicas. Porque vai chegando 10 anos. Quando você tinha 9 anos, você ficava peladão na frente do teu pai e da tua mãe, tranquilo. Com 10 anos, você ficava ainda tranquilo. Com 11 anos, você já não ficava muito tranquilo. Quando você faz 12, 13 anos, você não fica mais peladão na frente dos pais. Você morre de vergonha. Por quê? Porque o teu corpo começou a mudar. Entre a pré-adolescência e a adolescência, esse tempo de mudanças. O homem começa a desenvolver esse treco aqui, ó. Palmo de Adão, epiglote, esse negocinho aqui. A voz começa a mudar, começa a nascer cabelo no sovaco. Posso ouvir misericórdia? Já viu aquele teu amigo que começou a nascer cabelo no sovaco? Ele só... Por onde ele vai um fedor junto. Posso ouvir misericórdia? Ele não usa Axe. Ele não usa Rolon. Por quê? Porque as glândulas estão transpirando mais um pouco. As glândulas estão gerando, no caso do homem, um hormônio. Cara, qual é o nome do hormônio? Testosterona. A voz começa a mudar, vai engrossando. Aí o cara é adolescente, e tem hora que ele fala fino, tem hora que ele fala grosso. Já viu isso? Você quer? Você quer? Tá mudando, cara. Aí nasce uns fiapos de cabelo no sovaco, nasce uns fiapos de bigode. A menina, o corpo começa a mudar. A menina começa a menstruar, 11, 12 anos. O corpo começou a mudar, ela começa a ovular, ela começa a menstruar. Começam a nascer pelos pelo corpo. O corpo está em mudança, está saindo de uma fase e indo para outra. Há mudanças físicas que são claras. Ela era uma menina, agora está se tornando uma mocinha. É diferente. Nós pais começamos a ficar preocupados. Caramba, já tem os 2 na escola apaixonados pela minha filha de 12 anos. Estou desesperado porque os garotos estão de olho na minha filha de 12 anos. Uma menina, mas está crescendo. Está no processo de mudança. Mudanças físicas. A adolescência é um período de mudanças psicossociais também. Porque antes você era criança e você não se relacionava com outros. E agora você começa a participar de grupos. Agora você tem aquela galera que você se identifica mais. Tem aqueles teus 2, 3 melhores amigos que você só anda junto com eles. Você sozinho é um santo. Juntou com aqueles 3 amigos, vocês tocam um terror terrível. Tem uma pessoa aqui da igreja, um garoto aqui da igreja, que chega, me abraça, pessoa mais introvertida e tranquila que eu conheço. Um dia desse eu fui na sala de crianças para ver não sei o que. Quando eu entro lá, ele está tocando um terror, cara, mas tocando um terror. Eu falei, caraca, quem deu pimenta para esse moleque? Estava acelerado. Porque no meio dos outros, quando acaba o culto, as crianças ficam correndo aqui. Tu já viu isso? Por quê? São situações sociais. Você está no meio, você está lidando com outras pessoas. Quando você busca essa sensação de pertencimento. Você vai se identificar com algumas pessoas, você vai se aproximar delas e você vai naturalmente formar o teu grupo, teu ciclo. Então antes você se isolava, agora antes a opinião que mais valia a pena era a opinião de papai e mamãe. Agora a opinião que mais vale a pena é das pessoas com as quais você se relaciona. E os pais que são heróis, com o passar do tempo, eles vão se tornando vilões. Porque são os pais, chegam na época da adolescência, os filhos olham, mas pai, você não me entende, você não me deixa fazer o que eu quero. O pai que antes era uma referência, agora não é mais tão referência, por causa da relação que você desenvolve no meio. A adolescência é um tempo de mudança. Em segundo lugar, a adolescência é um tempo de formação.
Você ainda não é o que você vai ser. Você está se preparando e se capacitando para ser. Por isso você estuda. Por isso você faz curso. Por isso você gasta tempo fazendo dever de casa. Você estuda matemática, você estuda história, você estuda um monte de coisa. Que você pergunta para você, cara, eu nunca vou usar isso na minha vida. Para que eu estou estudando essa tristeza? Estuda a ameba, estuda a molécula, estuda a célula, citoplasma, núcleo. E o que mais tem na célula? E membrana. Você estuda uns trecos chatos pra caramba, mas você está estudando por quê? Porque você está se formando e se informando. É um tempo de formação, então você ainda não é o que você vai ser. Você está se preparando para ser o que você vai ser. Você é um ser em formação. Você é um adolescente. Você está crescendo. E você olha para Jesus no texto, ele está preocupado com o que ele se tornaria. Ele está sentado perguntando e respondendo, ele está crescendo, Jesus está estudando, Jesus está se formando. A Bíblia diz que ele só exerce a sua vida pública a partir dos 30. Então antes dos 30 ele está se preparando e se formando. Jesus era um ser em formação. Na sua adolescência ele estava muito preocupado com a formação. Terceiro lugar, na adolescência a gente está atrás de referenciais. A gente quer, a gente gosta. Se a gente é adolescente, a gente foca em super-heróis. Pré-adolescente, início da adolescência. Do meio para o fim da adolescência, quem chama mais atenção? Me fala de uma pessoa famosa que você admira. Não precisa ser crente não, uma pessoa famosa que você admira. Fala aí, ó. Jogador de futebol, quem vem à tua mente? Quem? Pô, tô falando sério, pô. Tá bom, a tua referência é o Rodinei, tudo bem. Eu vou falar Ian Sassi aqui, vai ser certeza. Ninguém sabe o que é isso. Você tem referências. Alguns de vocês, no quarto vai ter lá uma foto do Soares, do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque vocês admiram, cara. Vai comprar uma chuteira? Quero comprar chuteira igual a do Neymar. Vai cortar o cabelo? Na régua. Nego Ney. Nego Ney, qual é a referência do Nego Ney? Quem ele gosta? Diz pra mim. Hã? Não, Gabigol, né? Também. Por que teve o rap do Nego Ney? Porque é alguém que ele se espelha. A idade dele, ele deve ter os seus 9, 10 anos, imagino, né? Entrando na pré-adolescência, quer se espelhar em alguém para ser igual. Adolescência e juventude, você está buscando referenciais. Os que gostam de música, sempre está procurando alguém. Sempre está se inspirando e se espelhando em alguém. Você pega o timbre do som da guitarra, esse timbre vem de algum lugar. Por quê? Porque você mirou em alguém e fez um som igual. Você procura referenciais. Você procura alguém em quem você se espelhar. Jesus está procurando alguém em quem se espelhar. Jesus em meio a... mas naquela época tinha os hipócritas e fariseus, mas tinha muita gente boa. Jesus está no templo, cara. E tinha gente boa dentro do templo para ele se inspirar. Alguém priorizar e falar, eu quero ser igual, quero que minha vida flua igual desse cara aqui ou daquele ali. Jesus estava nesse meio, cara. Perguntando, respondendo, tirando dúvidas. E esse versículo vai se tornar realidade. A gente vai fazer perguntas e respostas aqui daqui a pouco. Mas a adolescência é esse tempo de formação, de mudanças. É esse tempo em que nós estamos atrás de referenciais. O problema é que se há um tempo em que a gente está atrás de referenciais, se a gente estabelecer referenciais errados, a gente está frito. Aí você olha para essa geração, quais são os referenciais dessa geração? Cheguei chegando. Esse é o referencial. Vi um vídeo
jogador de futebol Adriano, essa semana, cara, completamente, era para ser um dos maiores jogadores da história do Brasil. Era para ser. Jogou fora e depois veio jogar no Brasil e se perdeu por conta de não ter conseguido lidar com as suas próprias crises. Aí vi um vídeo dele muito mal essa semana, muito mal. E jogou a carreira fora, jogou a história fora, se perdeu. Na minha época, eu tenho 41 anos. Já falei aqui, na época do meu pai, que tem 72 anos, quais eram as referências do meu pai? Zico, Roberto Dinamite. Pega esses dois, casados com as mesmas esposas há mais de 35 anos. Os dois que eram referências para o meu pai. Meu pai tem 72 anos, casado com minha mãe há 40 e tantos anos. 46 ou 47 anos. Por que meu pai ficou casado esse tempo todo, meu pai não sendo cristão? Por causa das referências que ele teve. Qual era o ídolo? Zico. Mesmo meu pai sendo vascaíno. Qual era o ídolo? Roberto Dinamite. E esses caras eram ídolos e tinham famílias estruturadas e tem até hoje. A minha geração, os ídolos já não eram esses. Quais eram os ídolos da minha geração? Cazuza, Renato Russo. Quantos conhecem Legião Urbana aqui? A maioria. O cara consegue ser genial em algumas canções, mas quando ele escreve, parece cocaína, mas é só tristeza. Se ele escreve, parece cocaína, é porque ele conhecia muito bem a cocaína, mas é só tristeza. Um dos versos, assim começa uma das canções. Em outros lugares ele escreve, eu gosto de meninos e meninas. Bota para fora a questão da sua sexualidade. E por causa de gostar de meninos e meninas, ele se envolveu com quem não devia. E se envolveu com cocaína também. E morreu muito cedo de AIDS. Por conta das suas próprias escolhas. Qual é o problema da minha geração que tinha em Renato Russo a sua grande referência? Muitos dos meus amigos se descambaram para a droga. Eu tive alguns que eu perdi para o tráfico. Outros eu perdi para a droga. Outros ficaram pelo caminho. Qual é o problema de ter um desses como referência? A Cazuza. Pô, o cara era um gênio. Ideologia, eu quero uma para viver. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Isso é uma das, que eu estou dizendo aqui, parafraseando, é uma das canções mais famosas de Cazuza. Na época do Barão Vermelho. Pô, pastor, mas isso aí é poesia. Sim, meus heróis morreram de overdose, as minhas referências morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Então ele não tinha uma ideologia que gerasse vida na sua vida. Pergunto, de que Cazuza morreu? Alguém sabe aqui? AIDS. Trocou seringas. Meus heróis morreram de overdose. O que aconteceu com Cazuza? Teve o mesmo fim dos seus heróis. E olha aqui para mim. O que é referência? Quem você tem por referência vai definir o teu futuro. Quem você escolher como sendo a tua referência vai definir o teu futuro. Essa época de adolescência, de juventude, essa época que é uma época difícil, de formação, de mudanças, você está escolhendo quem vai ser tuas referências. E quem você escolher como referência vai definir onde você vai chegar. Qual vai ser o teu fim? Qual o problema da minha geração? Escolheu mal suas referências. Escolheu muito mal. Adolescência e juventude é um tempo de mudança física, é um tempo de mudança psicossocial, é um tempo de formação e é um tempo onde eu busco ícones e referências para eu me espelhar. E dessas escolhas vão depender o resto da minha vida. 14, 15, 16, teu caráter está sendo formado.
Você está tendo experiências com outras pessoas. Você está tendo experiência com outras ideologias. Você está tendo experiência com pessoas erradas. Primeiro contato com drogas se dá, em média, entre os 12 e os 22 anos. Drogas lícitas e ilícitas. Algumas vezes nos intervalos de escola, me ofereciam para dar um trago, um tapa, como eles chamavam, um cigarro de maconha. Cara, no corredor, no banheiro. Vai ser oferecido para você. Se já não foi, cara, não vou nem pedir aqui para levantar a mão quantos já tiveram essa experiência de ver alguém usando. Não vou fazer isso para não me expor. Mas essa é a época em que a vida vai trazer um monte dessas coisas para você. E aí você precisa decidir. É uma época de mudanças. O teu corpo, jovem adolescente, está mudando. 12, 13, 14, a libido começa a aflorar. Que parada é essa, pastor? É um demônio, libido? Não, não é. Desejo, menina começa a sentir desejo por menino, e menino começa a sentir desejo por menina, isso é um natural. Porque chega nessa idade e está aflorando isso. É uma época em que o corpo está mudando. E para Jesus é uma época em que ele está passando por isso tudo e vencendo isso tudo. Terceiro lugar é a época em que a gente está buscando referências. Em quarto lugar, a adolescência é uma época em que muitos se perdem. Como é uma época de mudança, como você está suscetível a todas as ideias, tudo te é apresentado. E tudo te é apresentado de um jeito maneiro. Pô, toma um gole aqui com a gente, cara. Pô, dá um tapa aqui. Pô, sentiu vontade, faz. Não precisa controlar, você tem que dar vazão às tuas vontades. Viva intensamente. Você tem que viver intensamente. Na cabeça dessa juventude, dessa geração, viver intensamente a fazer tudo o que puder fazer. O problema de quem vive intensamente é que normalmente vive intensamente, mas vive pouco, porque morre cedo. Vive a partir dos instintos, sentiu vontade e faz. E aí vem Jesus. E com seus 13 anos, no contexto aqui, eles iam para Jerusalém na festa da Páscoa, que era a principal festa da cultura judaica na época. Eles vinham de todas as cidades para Jerusalém, celebravam por alguns dias. Um menino, quando fazia 13 anos, ele lia pela primeira vez um texto no templo. E parece que essa é a ocasião de Jesus. Ele vai ler o texto no templo, vai aquela comitiva, as crianças tudo junto. Na volta vinha a comitiva e as crianças tudo junto. Os pais de Jesus imaginam que Jesus está num lugar, está no meio do povo, na bagunça. Só que Jesus tinha ficado, ele está no templo, assentado diante dos doutores, perguntando e respondendo. E eles vêm embora, passam. No final do dia eles perguntam cadê Jesus e não acham Jesus e voltam e passa 3 dias procurando no meio do povo e voltam correndo no desespero. Quando chegam encontram Jesus sentado no meio dos doutores, perguntando e respondendo. Jesus sabia que ainda não estava pronto. Jesus sabia que podia se perder. Como essa semana, um jovem, sobrinho de uma de nossos pastores, uma de nossas pastoras da igreja, não da igreja de Nova Iguaçu, mas da igreja, uma das igrejas, 18 anos, criado na igreja, quando fez 14 para 15 anos, quis voltar para a casa da mãe biológica, foi criado por uma mãe adotiva. Quando fez 15 anos, quis voltar para a casa de uma mãe biológica, e voltou, e lá parece que ele deixou para trás o que ele aprendeu na igreja. 14, 15 anos, adolescência, época de mudança, época de possíveis experimentos. E aí convidam ele para participar de tráfico, convidam ele para fazer coisas erradas. E ele diz sim. Ele vive mais alguns poucos anos. E semana passada ele veio a falecer. Foi praticar uma situação e morreu. Cedo
se perdeu. Jesus, sabendo que a adolescência é um tempo de formação, é um tempo de transformação, é um tempo de se influenciar, e é um tempo de se deixar influenciar erroneamente, se perder. Jesus, sabendo que a adolescência é um tempo em que se pode se perder, Jesus, sabendo que não estava pronto e que poderia se perder, Jesus toma algumas decisões para não se perder, para chegar até na plenitude, para cumprir o que Deus tinha para a vida dele. E esse texto revela algumas decisões que Jesus tomou para permanecer e não se perder. A primeira delas, versículo 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminhando o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Jesus tinha alguns conhecidos de Jesus e eles pensavam que Jesus estava no meio, mas Jesus não estava no meio deles. Jesus tinha se perdido deles. Jesus tinha escolhido outra coisa. Tem algumas pessoas que você precisa se perder. Tem algumas pessoas que você precisa simplesmente abandonar. Tem algumas pessoas que não podem ser referência para você de maneira nenhuma. Tem algumas pessoas que envolvidas com coisas muito erradas. E algumas nem tanto, mas que no fundo, se você se envolver, você vai se perder. Então é melhor se perder de lá, para não se perder para sempre. Jesus se perde daquela galera para estar num lugar onde ele poderia ser instruído à luz da palavra. Jesus sabia que ia ter que lutar contra a sua natureza caída. Jesus lutou contra o pecado. Jesus lutou. Você sabe o que é pecado? Vamos construir. O que é pecado? Não costumo fazer isso, mas vou fazer. Pergunta para o seu irmão, o que é pecado? Mastiga aí e me responde. Vamos, um construtivismo, vamos construir as ideias juntos. O que é pecado para você? Pensa aí, Pedrão, o que é pecado? Pastor, ouvir Guns N' Roses não é pecado, não. O que é pecado? O que tu acha, Fred? Pecado é tudo que vai contra os mandamentos de Deus. Pô, bacana, maneira. O que mais? Tudo que agride é o espírito. Bacana também, gostei. O que é pecado? Lá de cá. Lado A e lado B. Diga, qual é o teu nome? Fala, garoto. Deve ser essa parada que eu não escutei. Cadê o outro microfone? Libera aí um. Ou então fala mais alto. O oposto do que Deus ensinou. Deve ser uma parada assim. Deixa. Qual foi o primeiro pecado da história? Para a gente tentar entender pecado. Desobediência. Aonde? No Éden. Quem desobedeceu? Eva, a mulher. Mas se o marido estava junto e deixou, ele no mínimo foi conivente. Que ela não estava sozinha. E aí, o que eles fizeram que foi pecado? Comeu do fruto proibido.
E qual era o fruto proibido? Árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra pecado vem do grego armatia, que quer dizer errar o alvo. Quer dizer descumprir o plano, cair, desviar, transgredir. Isso é pecado. Mas em síntese, para a gente entender, é você mirar a flecha e errar o alvo. Deus falou, vocês podem comer do que quiserem, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Então só tinha uma coisa que não podia fazer no Éden. O resto tudo podia, cara. O ambiente era perfeito, a grama não coçava. Estava com fome, esticava a mão, pegava e comia. Ambiente perfeito, não precisava trabalhar. Suar o rosto para comer, não, que está com fome, come. Quer descansar, deita. Quer brincar, brinca. Só não pode comer do fruto do bem e do mal. Porque no dia que dele comer, certamente eu morreria. Só tinha uma coisa que não podia fazer. E como era proibido, eles foram lá e fizeram. E transgrediram. E se afastaram. Deus vem na viração e os pergunta: fizeram o que não podia fazer? Fizemos. Então vocês vão ser afastados, porque o pecado afasta o homem de mim. Errou o alvo, vocês vão ser afastados. Vocês não vão ter mais acesso à árvore da vida, que era a árvore que eles comiam, o elixir da juventude, que trazia saúde para o corpo, de tal forma que eles viviam para sempre. Deixaram de comer, o corpo passou a envelhecer, as células passaram a envelhecer e morrer, e agora eles estão envelhecendo e estão longe da árvore da vida, já não vivem mais. A Bíblia diz que no céu, com Jesus, nós teremos acesso à árvore da vida. Comeremos do fruto que é o próprio elixir da juventude, e viveremos para sempre. Lá quando o céu for restituído. Mas entenda, eles só tinham que negar a sua vontade com relação a uma coisa. E agora eles estão fora do paraíso. E agora eles têm que negar a sua vontade com muitas outras coisas. Só para a gente conceber a questão do pecado, do sacrifício substitutivo. O Adão e Eva pecam, eles são proibidos de comer da árvore da vida. Mas Deus mata um cordeiro e cobre a nudez dele, porque eles estavam nus e não sabiam. São cobertos com as peles do animal e cobrem a sua nudez. E agora, para agradar a Deus, eles têm que sacrificar. E eles têm que negar o seu eu. Nasce Caim e Abel. Os dois crescem, jovens. Os pais lhes ensinam, para agradar a Deus, a gente tem que sempre sacrificar um cordeiro. Porque o cordeiro apontava para um Jesus que vinha lá na frente. Estou tentando aqui, de forma bem resumida, falar sobre como negar o eu, as nossas próprias vontades, o que é pecado. Pecado é fugir do padrão que Deus tem para a gente. Aí tem aquele texto de Gênesis 4, estou andando aqui na Bíblia. Abel vai, Deus pede uma oferta, Abel vai, mata um cordeiro. Caim vai e bota um monte de fruta bonitona na mesa de Caim. A mesa de Abel está feia, está com um bicho morto. A mesa de Caim está toda florida, com melancia, com uva, com maçã, tudo lindo. Deus vem e se agrada da oferta de Caim, mas não se agrada da oferta de Abel. Aí Deus vai embora. O que acontece com Caim? Ele fica com raiva, com ódio de Abel. Ah, quer dizer que tu é o queridinho de Deus? Quer dizer que tu é o bambambam, bonitão? Deus gosta de você e não gosta de mim? Tá se achando, né? Miserável. Caim vai desenvolvendo ira. Caim é dominado por aquele sentimento de ódio. Quantos aqui já ficaram com raiva de alguém? Aí. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ficar com raiva é inata ao ser humano. Às vezes a gente sente vontade de desganar um. Às vezes a gente sente vontade de socar um. Às vezes a gente sente vontade de xingar. Quantos já sentiram vontade de xingar aqui? Quantos já xingaram? Não precisa falar não. Caim é dominado por aquela vontade. Dominado com vontade de esganar o irmão, cara. Ele fez isso comigo, vou esganar ele. Não acredito que ele fez isso comigo, vou matar ele, cara. Esse desejo
entra no seu coração. Deus vem para conversar com ele. Porque Caim estava próximo de pecar. Pecar é errar o alvo. E Deus fala com ele: cara, se você fizer do jeito certo, vai haver aceitação para ti. Estou falando de Gênesis 4. Se você fizer do jeito errado, o teu desejo está lá fora te esperando. O teu desejo vai ser contra você. E contra ele você vai lutar. Então o que ele está dizendo? Depois que o pecado entrou no mundo, todos os seres humanos caíram. A raça humana é caída. Foi afastada de Deus. Quando nós nascemos com uma pretensão, com uma proposição para pecar. Nós nascemos com a tendência a fazer coisas erradas e ter desejos errados. Caim tinha esse desejo, vem Deus e fala: cara, domina esse desejo. Aí Deus vira as costas. Caim vai lá fora, está cheio de ira. O que Caim faz? A Bíblia não diz, eu imagino, pega uma pedra e acerta a cabeça do irmão. E mata o irmão. Pergunto, matar é pecado? Errou o alvo. Lembra? Errei o alvo. Deus tem um plano para tudo. O meu carro é a gasolina. Se eu botar óleo diesel nele, anda. Até anda. Eu tenho um amigo que comprou um carro, veio no casamento em Nova Iguaçu. Quando ele estava voltando, parou num posto ali antes da linha vermelha. Pediu para abastecer. Uma caminhonete. Era gasolina. O frentista pensou que era óleo diesel. Encheu o tanque de óleo diesel. Ele saiu, pegou a linha vermelha. 2 quilômetros depois, pá, quebrou o carro. Só a peça que quebrou era 15 mil reais. Posso ouvir misericórdia? Só a peça do motor. Se abastecer com combustível errado, anda. Mas quebra. Quando aquele carro que ele teve foi planejado, ele foi planejado para andar a gasolina. Se tentar fazer de forma diferente, vai funcionar? Até vai andar, mas vai quebrar. Caim, cara, tu tá irado, tu tá com raiva do teu irmão porque ele fez uma coisa que me agradou e que você fez não agradou. Muda o que você faz, esquece, para de tentar mudar teu irmão. Luta contra essa vontade que é contra a tua natureza, que é errada. Algumas vontades que brotam em nós são erradas. O que é pecado? É agir contra a vontade de Deus. É agir contra a vontade de Deus. Jesus está ali entendendo tudo isso para tentar entender e fazer o que agradava a Deus e não o que não agrada. Então, para eu viver para Deus, eu vou ter que negar o meu eu algumas vezes. E a adolescência é a época em que algumas vontades afloram. E Deus tem propósito em tudo. Só que se a gente der vazão a vontades que são contra a vontade de Deus, a nossa vida vai andar, gente. Só que lá na frente quebra. É o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus estava fazendo? Se perdendo da presença dos perdidos. E se encontrando no meio dos salvos. Assentado, perguntando e respondendo. Na adolescência se dá o primeiro beijo na boca. Eu falei que ia passar a malhação aqui, não vou passar a malhação. Quantos já assistiram malhação aqui? Na boa, sem nenhum tipo de censura. Metade. Por que eu vou passar a malhação para uma metade que nunca assistiu? Só para instigar o desejo de assistir? Então não vou passar não. Eu ia passar, mas não quis passar não. Só que a filosofia que a gente vê por trás dos capítulos é: faça o que te dá na telha. Você tem 14, 15 anos? Você é menina? Tem outra menina com vontade de te beijar? Você tem que experimentar de tudo. É isso que a malhação ensina. Vem a palavra de Deus e diz que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Diz que é um padrão.
diz que a sexualidade foi dada para dentro do casamento. Sexualidade foi feita para que como é que é o plano de Deus? Quando a gente fala de vida a dois, de vida sexual, de namoro, qual é o desejo de Deus? É que o homem encontre uma mulher, se apaixone por ela, ela se apaixone por ele, e eles, porque não conseguem mais viver sozinhos, começam a fazer planos de uma vida em conjunto. E aí se casam. E a noite de núpcias é a noite que o homem conhece a mulher e a mulher conhece o homem. A primeira vez que o homem deveria ver uma mulher nua é na noite de núpcias. A primeira vez que uma mulher deveria ver um homem nu é na noite de núpcias. Porque é para ser uma coisa maravilhosa, é para ser uma coisa única, é para ser uma coisa... Esse é o projeto de Deus quando Ele pensou família, casamento. Esse é o padrão. Só que hoje você liga a televisão e tem mulher pelada. Posso ouvir misericórdia? Tem gente que vai dizer amém. Você liga a televisão, é homem pelado e mulher pelada. Não quero ver isso não. Vou ver a pegadinha do Silvio Santos, que é mais inocente. Aí você bota na pegadinha é mulher pelada. Aí você bota no outro canal para ver, tem propaganda de cerveja. O que tem na propaganda de cerveja? Mulher pelada. Aí você bota na propaganda de Gillette. Aí parece o cara com os peitão de fora. Essa geração está muito sexualizada. Precocemente. Porque quando se fala em sexualidade, qual é o padrão da Bíblia? Dentro do casamento. Então isso tudo que Deus, a vontade que você tem, natural que você tenha por ser adolescente, tem um tempo certo para todas as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 3. Você precisa guardar isso para o tempo certo e para a pessoa certa, do jeito certo. Pré-adolescência e adolescência não é tempo para isso. O que Jesus ocupava os seus dias? Perguntar, responder, estudar. Eu vejo Brendinha aqui, estuda de segunda a sexta e sábado. Tem os simulados e está correndo atrás pra caramba, preparando. Teve inscrição do Enem. Quantos já se inscreveram pro Enem aqui, ó? É só o lado de cá que estuda, gente? Aqui tá mais novo, então é mais velho, né? É isso que tem que ocupar, cara. É isso que tem que ocupar tua cachola. 14, 15, 16. Ah, não, mas aquele menino é tão gostosão, tão bonitão. Ele é. Deixa ele quieto lá e enfia tua cara no livro. Não é para isso agora, cara. Pô, tu viu aquela mina lá bonitona, cara? Pô, toda bonitona, né? Deixa ela quieta lá, cara. Tem 14, 15. Tá na hora de você se preparar para ser aquilo que você ainda não é. 13, 14, 15, 16. Jesus é sentado no meio dos doutores. Tem gente nova aqui fazendo faculdade. Eu acho muito bacana. Por exemplo, Felipe e Bianca. Bianca tá aí? Eu vi Bianca. Cadê Bianca? Tá no hambúrguer. Bianca tá no hambúrguer. Tá lá junto com o Lucas, o pessoal servindo. Bianca criada na igreja, o Felipe Mandato, aquele filósofo meio viajante, aí veio para a igreja, cara, conheceu Jesus, se converteu, os dois se encontraram, os dois na universidade, uma vida de luta, cara. Quantos anos, Felipe? 24. Bianca tem um pouquinho menos. 21. Jovens adultos, cabeça na universidade, cara. Cabeça na universidade. Ah, mas é só estudar. Não, tem que se divertir. Jogar um videogame de vez em quando é bom. Fortnite, posso ouvir um amém? FIFA, jogar um FIFA, cara. Apex, o que mais tem de jogo maneiro? Free Fire. Moby Dick? PUBG? Isso é o quê?
Beleza. Mas Free Fire é o quê? Fortnite? Tô ligado. Eu jogo Gunzap lá no PlayStation. Vocês não sabem o que é? Deve ser jogo de velho. Mas eu joguei FIFA com o Davi. Umas 3 semanas ele me sacudia 5-1, 4-0. Né? Aí eu descobri qual é o time bom do FIFA 2017. O time bom é o Juventus. Os caras tudo durão no meio de campo, mas eles não perdem a bola. Eu tô sacudindo o Davi agora no FIFA. Sacudindo. Tem tempo para divertir também, cara. Voltando a pecado. A minha vontade, a inclinação natural do ser humano é por coisas erradas. Eu queria ler alguns textos, mas depois eu vou abrir para pergunta. Que horas tem aí? Ora, avançou. A Bíblia me diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que Paulo está dizendo? Uma coisa é instinto, outra coisa é decisão. Bicho é guiado por instinto. Pastor, mas às vezes me dá uma vontade de fazer um negócio que eu sei que é errado, natural. O que Deus falou para Caim? O teu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Caim não domina, mata o irmão e se embrenha para uma vida terrível que a Bíblia conta o que aconteceu. Isso é com todos nós. Jesus disse: se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo. Entendam que evangelho é tentar agradar a Deus, é entender a vontade dele e tentar viver de forma a agradá-lo, buscar o que ele pensa das coisas e tentar ir por essa vereda. Eu queria já começar a abrir para perguntas, o tempo se foi, e queria bater papo com vocês. Vou tentar responder à luz do que a Bíblia ensina, não dá a minha opinião, mas dá a opinião de como a Bíblia ensina. Aí, se puder fazer por escrito, quem quiser perguntar, qualquer pergunta, qualquer tema, a gente vai tentar responder à luz da Bíblia. Pode fazer. O senhor comentou sobre não deixarmos nos influenciar por pessoas que fazem coisas erradas, coisas do tipo. Então, eu queria perguntar qual é o limite entre se afastar para não ser influenciado e ficar para que as pessoas erradas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Muito boa pergunta. Qual é o limite entre andar com quem está errado para tentar trazê-lo para o que é certo, ou não se envolver com ele e deixá-lo? Eu acho que a resposta é maturidade. O que é maturidade? É a capacidade de andar com o diferente sem se influenciar por ele, antes influenciando-o. Então eu ando com quem faz coisa errada. O pastor que pregou aqui na quarta-feira. Quantos estavam aqui quarta-feira, pastor Marcelo? Eu nunca vi na minha vida um homem ser usado em dom de profecia como eu vi aquele homem. Ele bota a mão para orar na pessoa, ele fala a vida da pessoa toda. O que foi e o que vai ser. Nunca vi ninguém, cara. Nunca vi. Aí uma pessoa veio para orar, ele estava orando com uma pessoa no canto. Eu chamei aqui no canto, falei assim, aí ele estava conversando com a pessoa, eu estava aqui conversando. E essa pessoa estava me falando da vida dela, eu falei assim, cara só, já li o livro de Neemias? Neemias teve 3 adversários, Sanbalat, Tobias e Gesem. E a tua vida, você precisa ler, porque fala de liderança, fala do que você está vivendo lá no trabalho. Eu bati num papo aqui, abaixinho com ele. Aí então uma fila de gente, ele orando, com um monte de gente lá, ele terminou de orar, veio orar pro cara. Botou a mão, começou a orar. Aí ele falou, eu vejo, Deus te levantou como Neemias naquele lugar. E Deus levantou pessoas para levantar armadilhas contra você. Sanbalat, Tobias e Gesem. Falou tudo que eu tinha dito para ele momentos antes. E essa pessoa vive num meio político,
vive num meio extremamente corrompido e ele se mantém firme no meio de um monte de gente corrompida. Ele está lá firme em Deus. Ele lida semanalmente com gente que faz coisas muito erradas. Ele colocou no coração dele que não vai fazer. E aí ele veio e Deus falou com ele: vou fazer isso, isso através de você. Fica firme. Então qual é o limite? O limite é o da tua maturidade. Você vai andar com um cara que fuma maconha? Não é que você vai andar, você vai falar do amor de Deus para ele. E ele vai vir para a igreja. O Jefferson tá aí? Não. O Jefferson não tá. O Jefferson assim: eu só convido as pessoas para a minha igreja uma vez. Só uma, não convido mais nenhuma. Elas vêm a primeira, depois elas ficam me perguntando: quando é que tem o próximo culto que eu quero ir? Porque ele influencia. Não fui eu. Ei, voltou. Deve ser bateria fraca. Então é o limite da tua maturidade. Maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com a capacidade de andar com o diferente sem se deixar influenciar com ele. Sabendo quem você é. Sabendo que o que é errado e que ele pode fazer, mas você não faz. E você antes, Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e bota embaixo da cadeira, mas bota lá em cima do bocal para iluminar tudo. Esse é o sentido. Outra pergunta. Qualquer coisa, pode perguntar. Qualquer parada mesmo. Qualquer coisa. Se eu pergunte o que quiser, respondo se eu souber. Liberado hoje para perguntar qualquer parada. Fala, Mateus. Fala, garoto. Na minha época tinha um programa assim. Quando a gente viu na Bíblia falando sobre relacionamento e tudo mais, que casamento é um só e só existe a permissão para se casar novamente se o cônjuge, se houver traição ou falecimento, né, algo do tipo. Mas e se em outras circunstâncias um casal se separar e se existe essa permissão ou se existe a... Deus não permite, mas suporta, sabe? Compreende, se existe essa compreensão, quando é, quando não é. Está falando sobre divórcio e recasamento. Olha aqui para mim. A Bíblia tem um capítulo inteiro que fala sobre casamento. Não fala muitas coisas no Novo Testamento, mas tem um capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 7. É o capítulo que fala sobre todas as coisas de casamento. Aí Paulo fala assim: quanto ao casamento, seria bom que vocês não casassem. Paulo não casou, por isso que ele fez tantas coisas pelo Evangelho. Paulo era celibatário. Paulo ele não tinha necessidade de ter uma relação, assim como Jesus não teve, e outras pessoas ao longo da história se escolheram ficar assim. Então Paulo fala: segundo o que eu penso, era bom que o homem não casasse, mas se escolher casar, beleza, os tais terão tribulação na carne. Paulo fala isso. Então casamento é ótimo, mas meu irmão, conviver não é fácil, é o que a Bíblia ensina. Casamento na cabeça de Deus é para ser uma vez só na vida. Você se guardou para a pessoa se guardou para você, vocês se encontraram e constroem uma vida juntos. Isso é casamento à luz da Bíblia. Aí você perguntou sobre... Em Coríntios 7 fala sobre o que a Bíblia... Quando é que a Bíblia autoriza que haja divórcio? Quando há traição. Se houver traição carnal, relação sexual fora do casamento, o marido que foi traído ou a esposa que foi traída tem o direito de se divorciar, se assim desejar. É isso que a Bíblia ensina. Está lá em Coríntios 7 também. Jesus, perguntado sobre casamento em Mateus 19, tentando lembrar o texto: mestre, oi, tudo bem? É muito linda ela.
Tem os filhos do casamento. Produto do amor. Perguntaram para Jesus: Senhor, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Porque o divórcio foi a Bíblia que inventou também. Na lei de Moisés, Moisés fala, quando tiver briga, que não tiver mais como conviver junto, deu treva na relação, dá a carta de divórcio. Aí vão perguntar para Jesus: então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Aí Jesus responde: por causa da dureza do coração do homem. Porque quando Deus inventou o casamento, Deus inventou para ser para a vida inteira. Então o casamento é para a vida inteira. Segundo o plano de Deus, era que se casasse uma única vez. É que se case uma única vez. Por que deu carta de divórcio? Por causa da dureza do coração. Isso. Aí Jesus respondeu. Cadê? Bota lá no outro. 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Então o divórcio é por causa da dureza do coração. Desejo de Deus. Cara, deu uma confusão do caramba. Se perdoem e tentem novamente. Perdão é a única possibilidade de convivência. O divórcio: ah, mas a mulher apanha do marido toda semana. Apanha. Cara, melhor divorciar. Digo eu. Como é que vai ficar apanhando toda semana e vai ficar o saco de pancada? Maria da Penha, meu irmão. Não foi para isso que casou. Então, melhor dar o divórcio do que viver apanhando. Se me chamar no gabinete, eu sempre vou aconselhar para lutar pelo casamento. E eu sempre vou lutar pelo casamento até o fim. Mas a carta de divórcio foi dada porque tem situações que o coração de um é muito duro, né? Por causa da dureza do coração do homem. O coração de um, às vezes, é tão duro que não tem mais como conviver. Aí, nesse caso, é exceção. Porque Jesus volta para a regra. Não foi assim quando meu pai idealizou o casamento. Beleza? Fala, garoto, leva o telefone. O telefone vai ser forte. Leva o microfone lá para ele, lá atrás. Eu queria saber se tem... Porque na Bíblia a gente ouve muito falar sobre ser bom, que é um dos nossos principais deveres. Fala sobre dar outra face, esse tipo de coisa. E eu queria saber se tem uma diferença, por exemplo, entre ser bom e ser bobo, assim, se isso existe, ou se, por exemplo, você está no nosso papel deixar alguém fazer mal pra gente, mesmo já sabendo que a pessoa faria, ou a gente perdoar alguém, mesmo sabendo que a pessoa vai fazer de novo. Eu queria saber sobre isso. Muito boa pergunta. Qual o contexto disso que ele perguntou? Jesus no Sermão da Montanha, que é Mateus 5, 6 e 7, o primeiro sermão público de Jesus. Ele sobe no monte, a galera senta embaixo, ele prega lá de cima. É o sermão mais longo de Jesus. Ele fala: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se pedir o teu casaco, tudo é um contexto. Para o Evangelho, para você ganhar para você ganhar alguém para o Evangelho, você tem que se mostrar diferente dos padrões do mundo. Por exemplo, já contei a história aqui de um homem que estava com a esposa doente e o carro dele estava quebrado, e ele foi na casa do vizinho bater para pedir para o vizinho levar a esposa dele no hospital. Ele bateu na porta e falou: me ajuda, minha mulher está doente. O cara lá de dentro falou: não enche o saco não, cara, vá, tô vendo o jogo do Fluminense. Aí ele voltou para casa, correu atrás e conseguiu alguém para levar a esposa no médico. Beleza, voltou. O tempo passou. A mulher do cara do vizinho ficou grávida e a barriga cresceu. Chegou a hora de ter o bebê. De noite, rompeu a bolsa. O cara, quando foi sair, o carro dele quebrou. Ele não conseguia sair, era madrugada, não tinha para quem ligar, não tinha o que fazer. Qual era a única pessoa que tinha carro perto dele? O vizinho que ele tinha negado ajuda. Ele vai lá e bate na porta: vizinho! Aí ele vai e abre a porta. Pois não? Aí ele se lembra de tudo que ele tinha feito. Cara, minha esposa está passando mal, vai ganhar o bebê. Tem como você me ajudar? Aí ele olha dentro dos olhos e diz: é claro. Vai lá dentro, pega a chave, liga o carro, bota a mulher, leva, caminha muito tempo, para muito distante o hospital. A mulher tem o bebê.
ele fica esperando, volta para casa, eles voltam todos para casa, e o tempo passa e o vizinho vem perguntar para ele: por que você fez isso? Cara, eu quero ser como você. Eu só te fiz o mal e você me pagou com o mal. A Bíblia fala que quando a gente não responde o mal com o mal, quando a gente responde o mal com o bem, se eu não me engano, ou é final de Romanos ou é final de Coríntios. A Bíblia fala que a gente coloca brasa viva sobre a cabeça do nosso inimigo. O que é brasa viva? Você está queimando a consciência. Cara, eu fiz tanto mal e ele só me faz bem. Então, quando Jesus fala de dar outra face, ele está falando que a melhor maneira de você mudar o ser humano não é com ódio, mas com amor. Não é que você não deva defender a sua casa de um ladrão que entra para fazer maldade. Não, você vai defender as suas coisas. Só que no contexto de você ganhar alguém para Cristo, você precisa dar outra face. Então, qual a relação entre ser bobo e fazer o bem? Vai de cada situação. Eu tive na minha vida profissional um chefe que me tratou muito mal. Muito mal. Não sei se ele não gostava de crente, não sei. Não sei se ele queria fazer coisas erradas e eu estava ali como um cara que não queria fazer coisas erradas. Me tratou mal há muito tempo, um ano inteiro, muito mal. Um dia eu mudei de setor, saí do setor que eu trabalhava na prefeitura, fui para um outro lugar. E 6 meses depois, adivinha quem vem me pedir ajuda? Se eu não ajudasse, o trabalho dele ele ia ficar muito mal. Esse meu ex-chefe. Ele vai pedir uma coisa no meu setor e fala: quem resolve isso é o Armando. Quando ele me viu, ele gelou. Aí ele mandou outra pessoa para me pedir, eu sabia que era para ele. Eu falei: fulano que está pedindo isso, né? A pessoa: diga para ele, no tempo certo isso ia demorar de 1 a 2 meses, mas como é para ele, eu vou agilizar para que esteja pronto em 1 semana. Ele foi, eu resolvi tudo para ele. Eu podia fazer, é só não fazer nada. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Era só não fazer nada que ia demorar 2 meses. Eu corri para fazer em 1 semana. Daí uns 2 meses depois eu encontro com ele numa reunião. Ele olha para mim e ele fala: nossa, cara, a gente precisa conversar, eu preciso te pedir desculpas. Eu falei: não precisa não, cara. Você já está desculpado e perdoado. Pensa num lugar, numa sala de reunião, que um clima de paz tomou o lugar. Isso é dar outra face. Não é ser bobo, mas é fazer com que a consciência da pessoa fique pesada de tal forma que ela não ela vai pensar: cara, tem alguma coisa por trás dessa pessoa. Não é o Armando que é bom, é Jesus na minha vida que é bom. Essa é a diferença entre ser bobo e fazer o bem. Às vezes a gente se faz de bobo. Paulo fala: me fiz como grego para ganhar o grego, me fiz como romano para ganhar o romano, me fiz como sem lei para ganhar os que estão sem lei, mesmo eu estando debaixo da lei de Cristo. Paulo fala isso. Beleza? Outras perguntas? Vamos ficar de pergunta aqui. Isso. Microfone. Pastor, ainda sobre a questão do casamento. Depois vem aqui, né? Uma questão de ordem, presidente. Depois vai ali. Sobre o casamento. Ainda sobre a questão do casamento. Se eu casar e por algum motivo eu se divorciar e eu conhecer outra pessoa e me casar de novo, isso significa que meu casamento não vai ser abençoado por Deus? O que a Bíblia diz? Que o divórcio é dado por causa da dureza do coração. O único momento que a Bíblia fala sobre a carta de divórcio é quando há traição. É isso que a Bíblia ensina. Então, o propósito de Deus é que o casamento seja para sempre. As 2 possibilidades de novo casamento? Quando há morte, ficou viúvo, pode contrair novas núpcias, pode casar de novo. Quando houve traição, aí se o ideal é que se perdoe, que se passe por cima e que se construa a vida junto de novo. E foi um erro e tem que ser corrigido, e a vida volta a seguir. Esse é o padrão bíblico. Mas se não quiser continuar junto, se divorcia para constituir um novo casamento. Esses são as 2 direções que a Bíblia
Dá, com relação a novo casamento. Não fala sobre se vai ser amaldiçoado ou se não vai ser. Mas Jesus é bem duro quando fala sobre isso. Aquele que abandona a sua mulher e se casa com outra... Ei, me dá o meu pretinho mesmo, meu negão. Ei, dá um golinho nele, É o meu agora, isso. Dá mais um golinho aqui no salão. Dá um... Ei, som, eu gosto dele. Aí, ó, não vai dar ruim mais, vai ficar bom agora. Jesus é bem duro com relação... Cadê? Ali. Com relação a casamento. Ele não fala de maldição, mas ele fala para lutar pelo casamento, cara. Lutar pelo casamento. Casamento é um só. É lutar pelo casamento. Teve problemas, lute pelo casamento. Teve problemas, busque aconselhamento. Teve problemas, busque terapia. Teve problemas, dialogue. Teve problemas, releve. Teve problemas, perdoe. Lute pelo casamento. Mas se de tudo, por algumas circunstâncias, houve um divórcio, não vai poder casar nunca mais, vai ser infeliz pro resto da vida, eu não creio nisso. Não creio nisso. Mas a minha opinião é, luta pelo casamento até o fim, que é assim que a Bíblia ensina. Agora sim. Eu queria saber o que a gente tem que fazer quando a nossa mente é atacada com pensamentos sobre Deus não existe, isso tudo é mentira, você está perdendo o seu tempo, mesmo você já tendo vivido coisas que comprovam que ele existe, você já sentiu, você já viveu, mas somente atacada com esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que acontece bem, né? O que fazer quando a tua mente é atacada por pensamentos sobre se Deus existe ou não existe? A gente vive pela fé, e a fé foi gerada em nós a partir da palavra de Deus. Já falamos sobre isso aqui. O processo de regeneração, ser regerado para uma nova natureza, começou quando a gente começou a ouvir de Deus. Então, você ouve a palavra, a fé é gerada no teu coração. E a fé que nós desenvolvemos é baseada na palavra. Então, essas lutas a gente vai viver. É um tipo de tentação. O humanismo, colocar o homem no centro, é um tipo de tentação. Você pega, por exemplo, a Europa, o norte da Europa, há um grande esfriamento espiritual, porque as pessoas têm tudo que o dinheiro pode comprar, elas têm. Você pega o Japão, um país extremamente desenvolvido, cara. Uma das grandes potências, o país é minúsculo, tamanho menor do que o Rio de Janeiro, uma ilha pequenininha. Um país extremamente desenvolvido, tecnológico, rico. As pessoas são ricas. Um alto índice de suicídio, porque as pessoas não têm Deus. Então, o que fazer? Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos, como já dizia um antigo teólogo. A fé tem que ser alimentada todo dia. Como é que a gente alimenta a fé? Ouvindo a palavra. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, fé é alimentada dentro de nós. Por isso que é importante vir à igreja. Por isso que Hebreus fala, não deixe as vossas congregações. Quanto mais longe você estiver da igreja, mais longe você vai estar da palavra. Porque muito poucos de nós lê a Bíblia em casa. O contato que tem com a Bíblia é aqui. Então, nesse momento tem que ser especial. E a nossa fé vai ser provada. Tiago diz, capítulo 1, tendes grandes alegria quando cairdes em tentações, quando passardes por provações, porque a prova da vossa fé produz paciência. A gente não vê o que os anjos veem. A gente anda com Deus por fé. A nossa relação com Deus é por fé. Mesmo com todos os sinais que a gente viveu, a gente não consegue ver os pés de Jesus, as mãos de Jesus, o rosto de Jesus. A gente só vai ver quando estiver naquele grande dia. Então tudo que a gente vive hoje é por fé. Mas a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então viver por fé é isso, é viver sem ver, ser acometido de dúvidas, de prova da fé. E a palavra é o que nos fortalece, daí a importância de estar na igreja. Deu? Ali atrás. A minha pergunta Lorena. é, como eu posso ajudar alguém que está passando por muita dificuldade na vida e de tanto escutar, Deus está contigo, Deus vai melhorar a sua situação, não consegue mais entender que Deus vai ajudar ela perdeu as esperanças. Como eu posso ajudá-la? Sendo as mãos de Deus para ela, sendo a extensão dos braços de Deus.
Você não tem que falar que Deus vai fazer. Você vai lá e agarra ela e ajuda. Porque às vezes a Bíblia diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera ver Deus, não Deus descendo nas asas de um querubim, com a barba branca, com vestes translúcidas e resplandecentes, o anjo de fogo com a espada de fogo, na bola de fogo. Ele espera ver Deus em nós. Então, se você está mal, vim aqui para estar contigo. Se você precisa de ajuda com alguma coisa, vou te ajudar. Estou sem emprego, estou precisando de um emprego, então vou te ajudar a fazer um currículo. Está precisando de alguém em tal lugar. Tem uma pessoa que pode te ajudar. É sendo Deus para ela. É a melhor forma. Melhor do que ficar falando de Deus, é você fazendo o que tem que ser feito. Porque é isso que Deus quer de nós. É assim que eu entendo. Entendeu, Lorena? O que mais? Vamos lá, outras perguntas. Pessoal aqui da frente. Isso. Fala comigo. Já tá. O Senhor disse anteriormente que pecado é tudo que vai contra a vontade de Deus. Isso. Então, como nós conseguimos diferenciar as nossas vontades da vontade de Deus? Através da palavra. Você pega, por exemplo, Caraca, eu não vou conseguir ler essa letrinha. 1 Coríntios capítulo 6. No Novo Testamento tem várias passagens que vão falar o que é pecado. 1 Coríntios capítulo 6, do 9 em diante. Eu não tinha preparado, vê se você consegue aí, Julião. Bota 1 Coríntios 6, o capítulo inteiro na programação, e depois pega a partir do versículo 9 para a gente ler. Se alguém puder descer esse treco aqui para mim. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui ele dá uma lista de algumas práticas que desagradam a Deus. Caluniador, beberrão, homossexual, idólatra, avarento. Se você pegar, por exemplo, quando eu falo de homossexualidade, eu falo de uma prática que é contrária ao padrão que Deus estabeleceu. E ele elenca isso junto com um monte de outras práticas. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então Deus ama o ladrão, mas Deus odeia o roubo. Quantos estão entendendo? Então é você entender que, pastor, mas eu sou cleptomaníaco. Se eu vejo um negócio, eu estou numa loja, se eu vejo que ninguém está olhando, eu vou lá e roubo a bala e boto aqui. É um negócio forte, é um desejo que eu tenho, pastor. Eu estou num lugar, eu vejo uma roupa lá, um cinto maneiro que não tem ninguém vendo, eu boto ele aqui por baixo, eu vou no trocador, eu saio com 2 calças da loja, eu corto o negócio lá, eu saio com as calças aqui uma por cima da outra. Pastor, eu consegui uma calça. Caraca, é um negócio que me dá um prazer, eu gosto. Tem um desafio, é um desejo que é contrário à vontade de Deus. Aí você veio para a igreja, alguém vai te julgar porque você tem esse desejo? Não. Eu vou gostar menos de você por causa desse desejo? Não. Mas você precisa entender que essa prática é contrária à vontade de Deus. E não há um pior do que o outro. O desejo por roubar é tão errado quanto o desejo de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. É errado, cara. Aí vem Paulo e fala, quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Paulo está falando mas vocês deixaram essas coisas. Então, muitos de nós, gente, quantos aqui desejam coisas erradas? Fala para mim aqui, já sentiu o desejo de coisa errada? Quantos aqui já sentiu o desejo de fazer uma coisa errada hoje? Teu desejo será contra ti. Então a Bíblia tem um padrão do que é correto. Eu preciso alinhar. O que é se converter, gente? É dizer não para mim, pode dizer sim para Deus, cara. Se você falar que eu sou de Deus, sou do Evangelho, e é tudo uma maravilha, não tem nada que você tenha que se negar. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem como ser de Deus sem negar o eu, cara. Vai ser essa luta até o último dos teus dias. Eu sinto desejos errados. Eu sinto.
No dia a dia, alguém, às vezes vem uma pessoa comigo com uma conversa que você sabe que tem alguma coisa por trás. Uma pessoa do sexo feminino vem uma conversa. Cara, mas eu estou aqui nesse ambiente de trabalho, eu sei que tem algo a mais. Eu vazo. Porque eu sei da minha carne. Eu conheço muito bem o velho Armando. Eu sei das coisas que eu preciso dizer não para elas. Eu sei que eu preciso ser salvo por Jesus. E a Bíblia diz que eu preciso fugir dos desejos que são contrários à vontade de Deus. Então, se eu for pegar aqui, se a gente pegar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, fala da carne e do espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, iras, contendas, pelejas, dissensões, heresias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu já disse uma vez, mas vos direi: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade, ânimo longo, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com todas essas coisas. Então a Bíblia diz o que é. E no fundo, a gente sabe o que é. A gente sabe o que convém e o que não convém. Beleza? Quem mais? Cara, tá maneiro. Vamos tentar ser mais dinâmicos, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas Então, eu quero mais perguntas e respostas. Como eu faço para ajudar uma pessoa que se afastou completamente de Deus por conta das circunstâncias da vida dela mesmo? E por mais que ela queira, ela não consegue voltar sozinha. Ela sente que não tem mais forças para isso. Ela simplesmente não consegue se reaproximar de Deus. Tem uma coisa chamada querer, que a gente não... É volição, vontade, decisão individual. Deus não entra nessa parada, velho. Flamenguista? Você mudaria para o Vasco? Então, não vai mudar, porque a vontade Deus respeita. Como evangelizar alguém que está afastado? Chamando para a igreja, falando de Jesus. O que gera fé nas pessoas é a palavra. Então você não precisa saber a Bíblia inteira. Um versículo, se você souber, ele já pode fazer toda a diferença se você falar de verdade e com autoridade. Um grande versículo que me evangelizou quando eu estava começando a me envolver com o espiritismo lá em 99, 2000. Já contei essa história aqui. Eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. E eu com meu amigo, um amigão, falei para ele: afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Ele abriu a Bíbliazinha dele, pequenininha, Novo Testamento, que ficava em cima do computador dele, e falou assim, João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu não sou um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um versículo. Aí ele falou: Armando, ou existem muitos deuses e você está certo e a Bíblia está errada, ou só existe um Deus, só existe um caminho que é Jesus e a Bíblia está certa e você que está errado. Ele só falou isso. Eu fui para casa com esse treco me bagunçando aqui dentro. E ele foi meu padrinho de casamento, ele foi no meu batismo. Um versículo mexeu comigo. Às vezes uma palavra que você dá é o suficiente. Quando você está em Deus, uma palavra que você diz dá norte para a vida de todos. Aqui? Eu queria saber o que a Bíblia fala sobre a depressão e como vencê-la. Sobre depressão e sobre como vencê-la. O que a Bíblia fala? Não estejais ansiosos por causa de coisa alguma, antes todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração e da súplica. Ansiedade, depressão, fobia social, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, é uma escada, começa na ansiedade. E a ansiedade
com relação ao futuro, amargura com relação ao passado, angústia com relação ao presente, ansiedade, futuro. Então a depressão começa na ansiedade, a ansiedade começa na preocupação exacerbada com o amanhã. Eu não vou conseguir, o que vai ser? Depressão é uma doença da alma. Eu já vi em algumas igrejas, a depressão é uma coisa do diabo. Tá bom, é do diabo. Eu vou orar, vai sair. Sim, Deus conhece a alma do homem, Deus pode curar toda e qualquer enfermidade. Mas se a gente quebra o braço, você quebrou o braço, você vai chamar o pastor para fazer oração ou você vai na UPA para engessar? Você vai na UPA para engessar, porque a medicina é um dom de Deus. A depressão é uma doença na alma, nas emoções. Existem profissionais que estudaram para cuidar disso. Procurar ajuda especializada é um primeiro passo. Não se isolar é um outro passo. Elias, o maior dos profetas maiores, ficou depressivo e entrou na caverna. Quando Deus chega, pergunta: o que houve, Elias? Ele fala: mataram teus profetas, apedrejaram os teus, derrubaram os teus altares, mataram todo mundo, só fiquei eu aqui, estão buscando matar minha vida. Sai da caverna. Aí ele sai da caverna. Aí Deus pergunta de novo: o que houve, Elias? Ele conta a mesma história. Mataram teus profetas, derrubaram os teus altares, só sobre eu. Então, depressão, falar com alguém. Depressão, sair do isolamento. Depressão, buscar ajuda. Como lidar com isso? Não enclausurando. Todo mundo tem um amigo com quem pode conversar. Todo mundo. Caça alguém da igreja, cara. Não precisa ser um pastor. Caça uma pessoa um sangue bom da igreja, uma sangue boa da igreja. Não estou bem não. Estou me sentindo uns desejos estranhos já senti desejo de tirar minha vida. Fala com alguém, cara. Entendeu? Busca ajuda. Não se isola não, busca ajuda. E aí Deus começa a cuidar. É não se isolar. Seria o primeiro passo. Buscar ajuda. Beleza? Deixa eu falar uma questão. Seguinte. Eu tenho uma amiga de infância que, mesmo a gente não sendo tão próximo assim, às vezes a gente se encontra, se reúne e tal. E mesmo ela sabendo da minha crença e do que eu acredito sobre esse assunto e tal, ela insiste em falar sobre a vida dela como homossexual pra mim, tipo, abertamente. Como se eu chegasse e compartilhasse, sei lá, viesse falar da minha namorada pra você ou coisa do tipo. Ela se sente à vontade pra falar assim comigo. Mas aí acaba que eu fico naquela coisa de... eu dou uma opinião, eu falo o que... Entende? Ela sabe o que eu penso já sobre isso, mas mesmo assim ela ainda insiste em falar. Aí às vezes eu fico naquela de... será que eu corto ela e falo pra ela não falar mais sobre isso comigo? Sendo que ela se sente confortável de falar? Ou se eu... Entende? Às vezes é muito difícil saber como proceder nesse tipo de situação. Novamente, homossexualidade. Quantos anos você tem? 19 anos. Homossexualidade é uma coisa bem, assim, bem em voga nesse tempo. Quando a gente vai fazendo 13, 14, 15 anos, nossa libido aflora, testosterona no corpo dos meninos, o hormônio feminino eu esqueci aqui, não lembro qual é. Progesterona, é isso? Então, nessa época, essas paradas começam a acontecer no nosso corpo. É uma mudança química. Aí você começa a sentir uma vontade de uma parada diferente. Assim, vontade de dar uns beijos na boca. Quantos já sentiram esse desejo aqui? Quantos estão com vergonha de levantar a mão? Pelo amor de Deus, aqui, ó. Aqui não. Aí, fiquei até nervoso agora. Porque na minha cabeça, o púlpito está ali em cima. Então eu já planejei tudo como se o púlpito estivesse lá. Vou chegar para cá. Tem vontade. Sabe qual é o problema? É que é difícil a gente falar sobre isso de uma forma respeitosa. Porque a gente vê por aí que homossexualidade é demônio. Já ouvi isso. Homossexualidade é doença. Já ouvi isso. O que você pensa, pastor? Não é demônio. Não é doença, é comportamento. Existe um padrão para todas as áreas da nossa vida e existe padrões equivocados. Padrão não é que você beba sexta, sábado e domingo. Deus não quer isso, cara. Padrão não é que você tenha amantes, se case para ter amantes da rua. Esse não é o padrão. Padrão não é o carro que foi feito para gasolina.
funcionar como óleo diesel, não é o padrão. Então é uma questão de padrão. Quando fala sobre homossexualidade, o problema é que quando você tem 13 para 14, você está começando a formar a sua identidade, o seu caráter. Você está começando a ter desejo de beijar na boca. O que acontece? Se você der vazão e o teu primeiro contato for com uma pessoa do mesmo sexo, depois para você mudar isso, vai ser muito mais difícil porque você formatou de forma errônea. É isso. Então, muito provavelmente, um dos primeiros contatos da sua amiga foi com outra amiga dela. O que eu tenho a dizer? A Bíblia diz que esse não é o padrão. Mas também não diz que é demônio, nem diz que é doença. É uma vontade que ela vai ter que lutar contra o resto da vida, como eu tenho as minhas que eu tenho que lutar contra, como um monte de gente aqui tem que lutar contra. E de repente isso pro Fred não é um problema. Porque ele sempre gostou de menino, não tem problema nenhum. Então isso para ele não tem muito peso. Mas de repente o Fred, tô tirando aqui uma situação hipotética, todo mundo já entendeu. O Fred tem um problema com álcool. Se ele tomar um gole de álcool, ele não consegue parar no gole. Ele vai ter que tomar 3, 5, 10 cervejas. Então o álcool para o Fred é um comportamento que ele não pode nem passar perto. Por isso que muitas igrejas aboliram o vinho na ceia. Muitas igrejas tomavam vinho mesmo. Aí chegou na ceia, trocaram pelo suco de uva. Por quê? Porque teve gente que teve problema com álcool, que se tomar um golinho de álcool na ceia, vai querer beber de novo, cara. Então é uma questão comportamental. Homossexualidade é comportamental. O que a Bíblia diz? Não foi esse o padrão que Deus estimulou. Não tem tempo da gente sentar aqui para estudar a luz da Bíblia. Qual é o texto bíblico? Tem vários, gente. No Antigo tem vários. Tem Gênesis, capítulo 19, lá de Ló e os anjos, e os homens que queriam ter relação com os anjos. Tem vários capítulos. Tem Levítico, mas é um capítulo de lei, é difícil de falar. Mas no Novo Testamento tem Romanos capítulo 1. Que fala que porque o homem se humanizou, colocou o próprio homem no centro, Deus os deixou livres às suas próprias paixões. Então, a homossexualidade é um comportamento escolhido pelo homem que se afastou da vontade de Deus. Todos nós, quando nos aproximamos de Deus, precisamos abrir mão de coisas que estão erradas na nossa vida. O que roubava, não roube mais. O que furtava, não furte mais. O que adulterava, não adultere mais. O que praticava, tinha uma vida sexual desregrada e fora do casamento, não tenha mais. Porque o padrão de Deus para a sexualidade é dentro do casamento. E com a pessoa do sexo oposto. Senão não existiria mais humanidade. Esse é o padrão de Deus. Então, se a sua amiga vem e te pergunta, a tua resposta tem que ser dentro da Bíblia. Isso é um comportamento que você escolheu. Esse não é um padrão que a Bíblia ensina. Deus te ama. Deus te ama. Deus nunca vai deixar de te amar ou vai deixar de te amar menos. E Deus te ama da mesma forma que me ama. Isso você tem que falar para ela. Mas o que você faz não é algo que Ele planejou para você. Porque está fora do padrão bíblico. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Beleza? Deu? Bianca. O que o senhor diria pro Armando de 20 anos? Caraca, me pegou agora. 20 anos, 2000. 20 anos foi o ano que eu me batizei. Que eu me decidi por Jesus mesmo. Ouse mais em Deus. Sonhe mais alto. Sonhe mais alto. Lute mais ainda pelos teus sonhos. Eu me formei com 20 anos. Não, gente, eu me converti em 99. 20 anos eu não tinha me convertido ainda. Eu diria para procurar Deus. De 20 anos eu estava conhecendo a Márcia. Cuide mais da tua saúde. É o que eu diria. Cuide mais da tua saúde. E uma coisa que eu acho que é uma oportunidade muito boa para falar e que eu não ouvi, só homossexualismo, eu queria que o senhor falasse sobre feminismo também. Sobre homossexualismo? Não, sobre feminismo, só feminismo. Sobre o quê? Feminismo. Feminismo é um movimento que começou no século XIX, final do século XIX, que veio para lutar contra as desigualdades, contra a violência, contra a falta de direitos da mulher, que não tinha direito a voto,
principalmente nos Estados Unidos, que foi uma nação que nasceu com o intuito de pregavam uma liberdade, né? São os que fundaram a nação vieram da Inglaterra. Muitos negros escravos, ex-presidiários, foram com o intuito de formar uma nova nação. E na nova nação a mulher não tinha lugar. Aí o feminismo nasce no meio desse intuito positivo de trazer direitos à mulher. Era contra a violência contra a mulher, era a favor do voto feminino. Até o próprio Dia Internacional da Mulher vem de um movimento feminista, quando uma fábrica de uma indústria americana, elas tinham uma carga horária de quase 18 horas por dia, elas fazem uma greve para lutar em favor da diminuição da carga horária, elas ganhavam 1/3 do que os homens ganhavam, e aí tem um incêndio na fábrica, morrem mais de uma centena de mulheres, e aí se estabelece 8 de março como Dia Internacional da Mulher. O feminismo vem daí, século XIX, final do século XIX. Na metade do século XX, década de 50, década de 60, década de 70, se tornou forte o feminismo. E elas realmente conseguiram conquistar o seu lugar, porque na década de 50 só existiam 4 tipos de família. Hoje existem mais de 60 tipos de família. Na década de 50 era um pai que trabalhava fora, a mãe que cuidava dos filhos. Hoje isso mudou. Mais de 60 modelos. Na década de 70 cresceu. O problema foi da década de 90 para cá, que entrou uma vertente dizendo que a mulher não precisa do homem para nada, que a mulher é melhor do que o homem, e vamos sair na rua botando o peito de fora para protestar. Aí se ataca a moral, ataca a ética, ataca pudor, ataca bons costumes, sexualiza precocemente crianças e diz que não precisa de homem para nada. A humanidade está fadada a se extinguir. Se a mulher não precisar do homem, o homem não precisa da mulher. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, submissão, sob a missão. Qual é a missão do homem com uma mulher casada? Formar uma família, fazer com que o lar flua. Esse é o contexto. Não é para ser capacho. Jesus elevou o papel da mulher. A mulher não lia, a mulher era tida como uma margem da sociedade. Jesus pega a samaritana e faz dela uma grande evangelista. Jesus joga na cara: enquanto vocês estavam aí pegando comida, bebida, outra comida eu tenho para comer. A samaritana já tinha salvado a cidade inteira. As mulheres que foram testemunhas da ressurreição de Jesus e primeiras a pregar o evangelho foi Maria Madalena e mais outras 2 que eu esqueci o nome. Também não posso lembrar de tudo. Então o feminismo foi um movimento legítimo no seu início, mas que perdeu a sua função com o passar do tempo. Hoje virou uma bagunça, gente. Hoje o feminismo não dá, é intragável. Próximo. Respondi? Pastor, boa noite. Piercing e tatuagem é pecado? E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Usos e costumes. O que Paulo fala no Novo Testamento? Se eu for usar o Antigo, Levítico, não marcarás o seu corpo, não furarás a orelha. E Davi furou a orelha porque todo escravo que era libertado botava se quisesse voltar para o seu senhor, furava a orelha como sinal de submissão. Davi furou a orelha para dizer: Deus, eu sou teu. Tu me libertou, mas eu continuo sendo teu. Então não vou olhar para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento falava de marcar o corpo, falava dessas coisas que para aquela época tinham um contexto. Vem Paulo, há 2000 anos atrás, e fala assim, as mulheres na igreja estejam caladas. Pronto, já ferrou. Vem Paulo e diz o seguinte: as mulheres não devem usar tranças na igreja. Paulo fala isso. Mas no final do texto ele fala: porque nós não temos esse costume, nem nós, nem as igrejas de Deus. Deixa eu ver que horas tem. 9h30, estamos acabando. Nós não temos este costume. Por que a mulher não podia usar trança na igreja na época de Paulo? Porque a trança era uma forma da mulher dizer que ela era uma prostituta. Então ela botava a trança, já identificava a prostituta. Então quem é da igreja não pode se identificar como uma prostituta. Então, usos e costumes. Costumes são temporais, princípios são eternos. Mentira, adultério, traição, falsidade, esse tipo de coisas são coisas que a gente não tolera no nosso meio. Por quê? Porque vai de encontro aos princípios eternos. Agora, um furo na orelha muda o quê?
um furo na orelha na década de 80, isso é impossível ter algum homem na igreja com brinco. Por quê? Porque é impensável. Na década de 60, uma bateria na igreja seria a coisa mais herética do mundo. Uma bateria é um absurdo. Por quê? Porque uso e costume, é um costume daquela época. Então, essas coisas todas são usos e costumes. Costume não muda nada. Então, uma coisa é doutrina, ensino, princípio, valor, né? Cosmovisão, crenças básicas, valores, comportamento. Eu uso sempre esse exemplo. Davi, não pode pegar o que é do seu amiguinho na escola. O que é teu, o que não é teu, não é teu. Aí Davi me chega com a borracha do amiguinho da escola. Aqui, pai, a borracha que eu trouxe. Que borracha é essa, Davi? Se tua mãe não comprou, não comprei. Poxa, pai, estava na mesa do lado, aí eu peguei. Não, é uma situação aqui hipotética. Davi, não pode pegar o que não é teu. Amanhã você leva de volta. Aí Davi vai lá e no dia seguinte levou de volta. Crença básica, não pode pegar o que é teu. Aí na semana seguinte ele vê um lápis bonitão na mesa do coleguinha. O coleguinha foi embora, deixou o lápis lá. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Aí Davi vai pegar, mas quando a mãozinha dele está chegando perto do lápis, ele lembra do pai dele dizendo: Davi, não pode pegar o que não é teu. Aí eu estou criando uma crença básica no coração dele. Aí não posso. Se tornou um valor. Quando é que uma crença básica se torna um valor? Quando você a pratica. Se vem para a igreja e ensina que tem que respeitar pai e mãe, em casa você xinga teu pai e tua mãe, se tornou um valor que você não praticou. Agora, quando você deixa de fazer porque você não pode, aquela crença básica abstrata se torna um valor, se torna uma prática na tua vida, se torna um valor. E o conjunto dos teus valores formam o teu caráter e vão definir o teu comportamento e quem você é. Então não são usos e costumes, são crenças básicas e valores que importam. Tatuagem, cara, qual a diferença dele usar o brinco no nariz dele? Contanto que não seja no meu nariz, fica à vontade, cara. Ele fez o negócio do cachorro no braço. É um lobo, desculpa, é um lobo. O braço é dele, cara. Fere a moral e a ética e os bons costumes. Roubou a agulha da tatuagem de alguém. Se ele der volta no tatuador, aí tá errado. Mas se ele pagou com o dinheiro dele, fez no braço dele, ele que sofreu e doeu, não foi no meu, ficou bonito o negócio ali. Quem tem que gostar é ele e a Ana Hayashi. Aí ela ele tem que agradar. Se agradou a ela, tá fechado. O outro veio aqui, acho que foi o El, vou caguetar. Pastor, posso pintar meu cabelo de louro e a barba? Isso tem lá no início da igreja quando entrou, não vai? Miserável. Eu fiquei pensando, um negro alto de barba loira. Aí eu pensei e falei assim, cara, se a Thaís gostar de negro alto de barba loira, pinta, cara. A barba é tua, a Thaís é tua, então... Então uma coisa são princípios e valores, crenças básicas, princípios e valores. Outra coisa são usos e costumes. Então no Novo Testamento não tem nada que condene piercing, tatuagem, se o cabelo vai ser grande ou comprido, se vai usar largador, não vai. Isso tudo é costume, cara. No costume. Sim, alguém pediu. Tem na fila, por uma questão de ordem. Vamos mais as últimas 3. As últimas 4 perguntas. Pastor, tem muitas pessoas que vivem só de acordo com a lei. Não pode, não pode, não pode. Uhum. E tem o completo oposto, que são pessoas que acham que a graça é legalidade para você fazer o que você quiser. Uhum. Como eu falo com essas pessoas para que ela encontre o equilíbrio entre o não pode e eu posso tudo? Cara, isso é uma pergunta boa. Graça e lei. Não pode, não pode, não pode. Vamos tentar resumir. Graça e lei. Romano diz que... A gente termina em 10 minutos. Romanos diz que sem a lei nós não conheceríamos o pecado. Porque se ele falasse, se não fosse escrito não pode roubar, eu não conheceria o pecado. Se eu dissesse assim, ó, não pensa no Fusca amarelo, não pensa no Fusca amarelo, não pensa no Fusca amarelo, não pensa no Fusca amarelo. Qual o carro que você acabou de pensar?
Então a lei aponta para o pecado. Não pode, não pode, não pode. Você vai ficar pensando nisso. E a graça te convida a refletir. A graça não é pode tudo. A graça te convida a refletir, mas te convida a negar o eu também. Diferença entre lei e graça. O que é lei e graça? A lei aponta para o pecado, a graça aponta para Jesus e diz que o preço do pecado foi pago. Então eu não faço com medo da punição da lei, eu faço por constrangimento ao amor da graça. Poxa, minha mãe se esforça tanto para pagar a escola, eu vou estudar de qualquer jeito? Não, eu vou fazer o melhor que eu posso, porque ela faz isso por amor. É mais ou menos por aí, não tem como responder tão... É uma pergunta bem complexa e profunda, eu respondi em tão pouco tempo. Mas é mais ou menos isso. As últimas 3 perguntas para a gente fazer a oferta e terminar. Como se sentia quando você dá sua confiança para alguém, ela simplesmente joga isso fora, sem pensar 2 vezes? Eu me sinto mal. Tento me colocar no lugar da pessoa para ver o que levou ela a fazer o que ela fez. Mas eu me sinto mal. Porque confiança é uma coisa que você demora a conquistar, mas é uma coisa que você perde muito rápido. Próximo aqui. Penúltima. Em questão do que ele tinha dito sobre piercing e tatuagem. Que quando se eu estava falando com ele, eu me lembrei de uma parte da Bíblia que fala da vaidade, que tudo era vaidade. Não seria também por essa parte estética do corpo? Se referia à questão de vaidade. Vou fazer um furo, segundo furo. Vaidade. O que fala da vaidade, vaidade, né? É Salomão que fala isso em Eclesiastes. Você penteou o cabelo antes de vir para cá? Passou batom? Se sentiu bem? Então, assim, vaidade, lascívia e luxúria. Fala dos pecados aqui, né? O que é lascívia e luxúria? É você fazer para despertar no outro. Ou eu vou para a igreja hoje com uma calça bem apertada mesmo. Aí eu chego lá, tá todo mundo adorando, os meninos que estão lá atrás não conseguem adorar, porque o braço está levantado, mas a mão está aqui, ó. Aleluia. Você faz para despertar algo no outro, ou você faz simplesmente para se sentir bonito, se sentir bem e estar bem consigo mesmo? Estar bem, na Bíblia fala que você tem que amar o outro como você ama a ti mesmo. Se você ama a si mesmo, você vai pentear o cabelo, você vai passar o batom, você vai tomar um banho, vai passar um axe, um rolon no sovaco, você vai passar um inodê para você ficar cheiroso. Você vai ficar bem. Então, assim, estar bem. Poxa, ele acha bonito o cachorro. É bonito, bem feita a tatuagem, cara. Bem feita. Tem a cruz, tem a coroa de espinho de Jesus, tem o olho, tem uma âncora, tem o norte, sul, leste, oeste. Ele deve... O porquinho do Chaves. Ele acha bonito, cara. Não, assim, na questão de ser vaidade, se sentir bem. Como é que você vai amar o outro como a si mesmo se você não se ama? Então, tem um certo relativismo. Mas vaidade é você fazer para ostentar e para desprezar e para se mostrar melhor do que outros. Autoestima é fazer porque você está se sentindo bem e você quer estar bem consigo mesmo, entendeu? Vale também para tatuagem, para piercing. Gosta. É isso. A última pergunta. Estamos terminando. Tem mais alguém ainda? Não. Foi. A minha pergunta é sobre suicídio, porque eu tenho pensado muito nisso, não em praticar, mas nessa situação de pessoas que entregaram sua vida completamente ao Evangelho e a servir a Cristo como pastores, e a gente tem visto muitos casos de suicídios em pessoas que se dedicaram totalmente a Cristo. E em relação a ser um pecado que não é perdoado, sendo que na Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é da blasfêmia. Então,
E aí eu fico pensando, será que essa pessoa realmente não é perdoada e vai para o inferno? Se prega que quem se suicida vai para o inferno com muita veemência, justamente para que quem ouve não tome essa decisão de se suicidar. Por isso que os pastores pregam com toda a veemência. Quem se suicida vai para o inferno. Para quê? Para que se um dia você pensar em suicidar, você se lembrar de que ele falou que quem se suicida vai para o inferno e você não se suicide. Por isso, suicídio é consequência de uma doença chamada depressão, que é uma escada, e você vai descendo, e já teve a pergunta da querida ali atrás, que já foi embora. É uma doença. O suicida, ele quer acabar com a dor. Viver se tornou tão pesado que ele não consegue mais viver. E como ele não conseguiu resolver o seu problema, ele quer acabar com a dor dele, acabando com a vida. Então isso é que é a consequência do suicídio. A nossa salvação está em Jesus, no sacrifício de Jesus. E a gente não pode negar Jesus, nem pode negar o Espírito de Jesus em nós. Isso a gente não pode fazer. Promete ser fiel até a morte para receber a coroa da vida? É ser fiel a Jesus até o último dos dias. Isso é o que nos mantém salvo. E aí perder salvação, não perder, são outros 500. O suicídio, se alguém está caminhando para a depressão, precisa de ajuda. Precisa conversar com alguém. Tem que sair da caverna, como a gente já falou. Tem que buscar ajuda, buscar um amigo, conversar, falar o que está sentindo. Buscar ajuda. O suicídio é consequência da depressão, normalmente. Se perde a salvação, vai para o inferno. Então não se suicida. Entenderam? Se suicidar, vai para o inferno, hein? Entenderam por que isso é pregado? Justamente para livrar da morte. É isso. Alguma pergunta? Mas... glória a Deus. Foi bacana hoje? Vamos ficar de pé? Quero orar. Alguém está conosco pela primeira vez nessa noite? Dá só um tchauzinho. Passou um pouquinho do horário. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos, bem-vindos. Continua um tchauzinho só para você receber um cartãozinho. Você que nos visita pela primeira vez. No final do culto, você troca esse cartãozinho por um presentinho lá atrás, tá bom? Salomão, o homem mais sábio, olha aqui para mim. O homem mais sábio da terra disse assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que você diga que não tem mais prazer neles. Antes da velhice. Esse é o tempo de se voltar para Deus. Esse é o tempo de se fazer. A Bíblia fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e Atos 13 diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque serviu a sua geração, serviu a Deus com o que era. Davi uma vez disse assim, ele foi à eira de Araúna para oferecer uns bois para Deus. E ele chega para um cara chamado Araúna e fala: posso pegar esses bois aqui para oferecer para Deus? E o cara fala: pode oferecer o que você quiser, meu rei, é tudo presente meu. Aí Davi fala: não, eu quero te comprar, porque eu jamais oferecerei a Deus sacrifícios que não me custem. Então, desde cedo, Davi tinha essa prática. Você que é jovem, adolescente, faça uma aliança com Deus de tal forma que Deus tenha o governo da tua vida profissional, da tua vida financeira. Olha aqui para mim, ó. Quando você oferta na casa de Deus, quando você dizimar é trazer parte do que você tem à casa de Deus. Receber o salário, separa uma parte, traz à casa de Deus. Você honra a Deus com o que você tem. Quando você faz isso, Deus abençoa a tua vida. Deus abre outras portas. Faça isso desde o primeiro momento. Faça isso desde o primeiro trabalho e Deus vai se manifestar ao longo da tua vida de uma forma maravilhosa. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos, como diz Salomão.
Vamos ofertar nessa noite, nesse momento. Vamos trazer as suas ofertas e dízimos. Você pode pegar um envelope, colocar a tua oferta e trazer à frente. Faça assim. Se quiser ofertar de forma eletrônica, tem máquina de cartão ali. Aleluia. Aleluia. Vamos ofertar com alegria, gratidão, com generosidade. Vamos ofertar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Deus, por esse momento em que entregamos, em que semeamos na tua casa, Deus, sementes de fé. Deus, há jovens aqui com toda uma vida pela frente, um futuro pela frente. Abençoe seus caminhos. Abençoe, Deus, os estudos. Abençoe, Deus, a vida profissional. Seja, Pai, com cada um, no nome de Jesus. Te consagramos dízimos, ofertas nessa noite. Fazemos isso com alegria. Fazemos isso com um coração grato a Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quero orar pela tua vida agora. Jovem, sois fortes. A Bíblia diz, a palavra diz. 1 de João. Jovens, sois fortes. Pai, eu oro por cada jovem aqui nessa noite. Pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, por cada um que está aqui. Te peço, Senhor, visita, ministra no coração, derrama do teu amor, derrama da tua graça, que teu Espírito possa tomar seu coração agora. Oh, Deus, derrama do teu poder nesse momento, em nome de Jesus. Te louvamos. Você pode dizer glória a Deus. Diga, Senhor Jesus, toma o meu coração, me ajuda a resistir, me ajuda a negar a minha própria vontade, para conseguir fazer a tua vontade. Dá força para caminhar, no nome de Jesus. Bem forte esse aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus.